tempo atrás, numa aldeia nos confins da floresta amazônica, habitava um índio guerreiro chamado Urutá. Urutá gostava de caminhar pelas colocações de seringa que tinham aos arredores da aldeia, caçando, pescando e trocando objetos com alguns seringueiros daquela região. Esse é um pequeno trecho do livro O Canto do Uirapuru, do escritor acreano Enilson Amorim, que será lançado muito em breve aqui em Rio Branco. Tenho certeza que você não pode deixar de acompanhar esse lançamento e conhecer o trabalho dele. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio Enilson Amorim, que é o nosso convidado de hoje do Amazônia Agora. Enilson, muito boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do AmazonSat. E quero, de antemão, agradecer aqui a participação nesse programa maravilhoso, né, e aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre essa nova obra literária, né, escrito a punho meu e também ilustrado pelo próprio artista também. Muito bem, o novo trabalho, não é isso? Porque você já tem outros livros lançados. Vamos começar então falando, Enilson, um pouco sobre a sua carreira, não é, como escritor. Você tem quantos livros já lançados aqui em Rio Branco? Bom, o primeiro livro que eu lancei foi A Lenda do Mapinguari, né, um livro também de cunho específico, voltado à literatura infantil, né, então um livro específico para crianças. Eu lancei ele em 2009, também financiado pelo SESC, né, SESC Acre. E aí depois eu criei gosto, né, porque teve uma grande receptividade, né, uma grande repercussão. Foi um trabalho maravilhoso, foi extremamente gracioso ter trabalhado com esse livro. E aí depois eu vi a questão da aceitação por parte desse público maravilhoso, que é o público infantil, né? E isso me estimulou a escrever outras obras literárias, né? E aí outras obras literárias surgiram, como Abelardo e o Curupira, né? Depois de Abelardo e o Curupira também surgiu Clarinha e o Boto, e aí esse novo livro chamado O Canto do Uirapuru. Mas o gosto pela literatura infantil já era desde a infância, né? Eu sempre tive um desejo. Quando eu trabalhava nas redações de jornais, os meus amigos na redação diziam: "Isso, teu traço é muito infantil, né? Se um dia tu sair, é bom que tu escreva para criança e tudo", né? Eu costumo dizer que quando o jornalista dá algum pitaco assim, normalmente são pitacos brilhantes, né? E aí eu aceitei, né? Eu entendia que se um dia eu saísse da redação eu ia escrever para criança, e é uma coisa que deu certo, está tendo bons resultados, está tendo bastante aceitação por parte desse público e está sendo maravilhoso para a minha carreira. Enilson, de onde que vem tanta inspiração para produzir todos esses livros? A gente vê aqui, por exemplo, nesse que você ainda vai lançar, o uirapuru, que é um pássaro muito comum na região amazônica, né, em florestas úmidas, está sempre muito presente na nossa região. Tem também histórias como o boto, não é? De onde vem tudo isso? É da região amazônica mesmo? O Acre é rico, né, dessas histórias, dessas lendas, desses mitos, né? A nossa região amazônica, ela tem uma riqueza cultural muito grande, né? A exemplo disso, nós temos contos dos índios, né, contos dos seringueiros, que acabaram sendo repassados de geração para geração, e a gente teve a oportunidade de beber um pouco dessa fonte, né? Eu tive a oportunidade também de conhecer o grande Ari Melo, um grande artista plástico, que ia sempre na minha casa, eu também frequentava muito a casa dele, ouvia também ele contando muito essas coisas de lendas, e enfim, né, acho que a nossa região, ela tem muita coisa assim em comum, aliás, comum com essas coisas de lendas, do folclore local, né? E é uma efervescência cultural muito grande, né? Existe muita coisa ainda para a gente descobrir no meio da floresta, né? Muitos contos que a gente também não sabe, né? E tudo. E enfim, eu pretendo continuar, né? Trabalhando com esse tipo de literatura. E o que me inspira realmente é o Acre, a nossa região, né? A Amazônia em si. Traz uma inspiração muito magnífica para que, tanto na questão da imagem, né, na projeção de imagem, na fabricação de desenhos, né, na pintura deles, como também na escrita, né? Então, todo o espaço vigente da nossa região é um espaço muito propício à criação dessas coisas do folclore regional. E nisso, hoje em dia, a gente vê muitas crianças, não é, brincando sempre com videogames, celulares, aparelhos eletrônicos. Como é que você avalia a importância desse tipo de trabalho para manter viva a tradição, a cultura da região? Eu acho que a gente tem que conciliar tecnologia com educação. Nós também não podemos discriminar a tecnologia. A tecnologia, ela pode ser uma ferramenta indispensável, né? No uso, no processo ensino-aprendizagem. Você pode, já existe pessoas que fabricam livros digitais,
né? Já existem pessoas que fabricam, empresas que fabricam jogos educativos, de cunho educativo, né? Ao invés da criança estar jogando jogos de violência, ele pode estar jogando um jogo que estimule também a leitura e também que ele possa conhecer outras culturas, né? E outras formas também de aprendizagem. Então eu acho que a gente precisa aproveitar, né, o momento da tecnologia e usar ela para o benefício da educação. E você trouxe então os seus outros trabalhos, não é? Eu vou pedir para você mostrar aqui de um por um, para o nosso repórter cinematográfico mostrar para os nossos telespectadores. Pode virar de frente a capa, que eles conheçam. Fala um pouquinho, Enilson, sobre cada um desses trabalhos. Esse é na verdade, esse aqui é o segundo livro, né, o Abelardo e Curupira, que eu lancei em 2011, né, foi financiado pela Fundação Garibaldi Brasil, né, um livro que trata-se também do encontro de um seringueiro, né, que ele tem esse encontro aí inusitado com esse tão famoso mito amazônico chamado Curupira. Para outros também eles conhecem como Caboclinho do Mato, né? Mas o primeiro livro lançado mesmo foi em 2009, foi esse aqui, né, o Mapinguari a Lenda. Esse livro foi foi o primeiro livro de literatura infantil que eu lancei, né, em 2009 pelo SESC. E foi um livro que teve um estouro muito grande, né? Teve bastante aceitação, ele vende muito nas livrarias, e enfim. E aí logo depois surgiu o Clarinho Boto, que também é uma lenda nossa, né? Que narra a história do Boto, né? Dessa figura tão mística, né? Da nossa região, né? Encontrada no nosso rio Acre, no rio Amazonas, enfim. Então é uma lenda também especificamente nossa e tudo. E aí, logo em sequência, eu resolvi transformar o livro Mapinguari a Lenda, um livro de literatura infantil, né, que a gente acabou de mostrar agora, num curta de desenho animado. Inclusive, esse desenho, quero aproveitar a oportunidade de dizer, né, para os nossos amigos de toda a região norte do Brasil, que ele foi selecionado no programa Amazônia das Artes, né, que vai ser contemplado aí 11 estados da Amazônia Legal, né, e vai ser exibido em todos os SESCs dos 11 estados da Amazônia Legal. Foi muito gracioso trabalhar esse desenho. E, enfim, é um trabalho que está tendo uma grande repercussão e um resultado maravilhoso. Então todo mundo que está nos acompanhando aí na região amazônica vai poder acompanhar um pouco do seu trabalho, não é, ao longo desse ano. E tem também o Canto do Irapuru, né? Agora eu quero que você fale um pouquinho, Enilson, sobre o seu novo lançamento, não é? Claro, olha só, dia 11, né, de abril, lá no Sesc do Centro, às 19 horas, nós estaremos lançando essa obra maravilhosa, né, de literatura infantil, mais uma obra de literatura infantil, intitulada O Canto do Irapuru, que narra uma história do encontro e de um amor, né, de um índio, né, onde ele se apaixona pela filha de um seringalista e é proibido de ter esse relacionamento, e aí ele se entristece muito e vai até o cacique para tentar uma solução de um novo reencontro com essa garota. E aí o cacique dá uma opção para ele, e a única opção seria ele virar um pássaro cantador para estar cantando ao lado da sua amada. Uma história muito maravilhosa, de cunho bastante ambiental, né, onde as imagens são bastante... tem uma leitura visual bastante mística também, né, conta muitas coisas do nosso dia a dia nos seringais, relata muita coisa do seringal, né, as imagens têm uma perspectiva bastante lúdica, né, voltada ao público infantil. E, enfim, é um trabalho bastante gracioso, é um trabalho também financiado pela Fundação Elias Mansur, pela Fundação Estadual de Cultura, não é? E, enfim, eu estou aproveitando aqui a oportunidade para convidar todos os amigos, os amantes da literatura, para estar junto conosco, dia 11 de abril, lá no Sesc do Centro, para a gente estar junto lá do lançamento dessa nova obra literária. E eu quero aproveitar então, Enilson, pedir para o nosso repórter cinematográfico Gilberto Sampaio mostrar aqui um pouco as ilustrações, não é, desse livro. Conta um pouco sobre essa parte do livro, das ilustrações. Tudo foi você que fez sozinho? Eu trabalho com desenho desde a infância, né? Eu costumo dizer que existe o cara que estuda 4 anos artes visuais, mas tem um cara que ele já desde pequeno já nasce com esse dom, né? Tão gracioso do desenho, né? E eu fui uma dessas pessoas, né? Aos 5 anos de idade já conseguia retratar com bastante precisão os objetos que ficavam
na minha visão, de uma forma bastante perfeita. Enfim, com o tempo fui aperfeiçoando o traço, né? Cheguei a trabalhar 8 anos como cartunista na redação do Jornal do Branco. Foi um jornal onde eu aprendi muito também lá dentro. Depois trabalhei 7 anos no Jornal A Tribuna como cartunista. Então a minha vida foi fazendo desenho, né? Também passei muito tempo também fazendo exposição de pinturas, também trabalho com artes plásticas, enfim. Mas aí teve a questão da doença, né? A tinta começou a me prejudicar e aí eu dei um tempo, né? Agora eu só trabalho mesmo com desenho digital, né? E desenho em papel mesmo com tintas não tóxicas. Então, Enilson, você disse que já lançou vários livros, né? O que você espera, então, para o futuro? Você vai continuar fazendo esse trabalho? Pretende fazer novas animações? Com certeza. Eu amo muito arte, né? Eu acho que para você decidir mexer com arte, você tem que amar muito, né? É um caminho muito árduo, né? Você vai encontrar vários obstáculos, mas o resultado é um resultado bastante gratificante, né? Quando a gente se depara com as dificuldades, é bom para que toda dificuldade que a gente se depare, a gente tem que criar soluções para superá-las, né? E a arte no Acre é assim, dessa forma, né? Tem as dificuldades, mas acredito que a coisa que não tem uma dificuldade, não tem aquele gostinho, né? Aquele sabor maravilhoso. Depois a gente dizer assim, eu ralei tanto, eu sofri tanto, mas está aqui o resultado, né? E está aqui o resultado de um trabalho de uma figura autodidata, né? Que sempre gostou daquilo que faz e graças a Deus as crianças hoje elas me conhecem bastante nas escolas, conhecem muito o meu trabalho. Às vezes não conhece a pessoa, mas conhece o nome, Nilson Amorim. Enfim, é muito gratificante e vou continuar trabalhando com arte, com certeza. Enilson, e já que a gente falou ainda há pouco da sua inspiração, não é, um pouco do Irapuru para esse livro, eu queria convidar todos os telespectadores para acompanhar um pouquinho do canto do Irapuru, que inspirou também o Enilson a produzir esse livro. Vamos ouvir um pouquinho então. É realmente um som encantador, não é, Enilson? Os sons da nossa floresta, tudo na floresta amazônica é uma grande inspiração, não é? Com certeza, né? Os barulhos que a floresta emite, né, através dos seus animais, não só através do Irapuru, né, mas outros animais, o tucano, né, a arara, enfim, a floresta, nela existe muito essa coisa de áudios maravilhosos, né? Eu acredito que também esse meu livro ele tem uma questão bastante interessante sobre a questão da orabilidade, né? Você vê que tem gente que quando ele fala 2 minutos, você não quer mais ouvi-lo, né? Mas existem pessoas que têm o poder da oratória. Quando ele começa a falar, você quer ficar sempre ouvir ele, né? Sempre estar ouvindo ele. A mesma coisa é o cantor, né? Existem pessoas que têm aquela voz linda, maravilhosa, que você, se possível, você passa o dia todinho ouvindo ele, né? E o Irapuru é isso, né? Inclusive meu livro é dedicado a todas essas pessoas, né? As pessoas que lidam com a voz, né? No caso jornalista, no caso cantores, músicos em geral, né? Advogados, né? Que possuem uma oratória maravilhosa, né? Tem gente que você começa a ouvi-lo, aquilo encanta, né? Então eu acredito que tem muita gente que tem muitas coisas do Irapuru, né? Que o Irapuru por si só diz que existem pessoas que são pessoas maravilhosas no momento em que cantam, no momento em que realizam qualquer tipo de trabalho, no momento em que falam, né? Enfim, existem pessoas inspiradoras, né?
Enilson, então que a floresta amazônica, as nossas riquezas, a nossa cultura continuem te inspirando a fazer então novos trabalhos para as nossas crianças, não é? Obrigada pela participação. Quero que você então, para finalizar, reforce o convite para que todos possam, quem puder, não é, aqui em Rio Branco, comparecer ao lançamento desse seu novo trabalho. Claro, então, mais uma vez, dia 11 de abril, às 19 horas, lá no Sesc do Centro, eu convido todos os amantes da literatura e também os que não amam muito literatura, porque o espaço lá vai ser aberto ao público, não precisa pagar nada. Daí a gente está convidando todas as pessoas a participar desse lançamento maravilhoso. Trata-se de um trabalho que se refere como presente ao povo acreano, porque narra um pouco das nossas lendas, diz um pouco da nossa história, e está aqui o meu recado, e meu muito obrigado a todos vocês desse programa maravilhoso, que me recebeu muito bem. Nós que agradecemos. A gente vai então para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Amazônia Agora para você.